Mas em relação também à Olimpíada, Eduardo, nós tivemos também o Bruno Lobo, que ao meu ver foi um desempenho que eu falei, né? O Bruno tinha aquilo de poderia brigar por medalha e esteve ali na semifinal. Teve muitas dificuldades o Bruno por coisas alheias a ele, que foi o seguinte... Teve a questão dos ventos de Marcelo, estava previsto 16 regatas, Eduardo, teve só 7. Foi, por aí tu tira que foram poucos ventos mesmo, né? E assim ele começou... O surf também teve esse problema lá em Tearrupo também. Pois é, e ele teve, vale ressaltar que as regatas foram em Marselha, no sul da França. Sim. E o Bruno começou muito bem, garantiu o 4º lugar no primeiro dia, mas depois teve toda essa série de dificuldades, de falta de vento, atletas precisando pontuar de qualquer jeito, o Bruno teve uma dificuldadezinha, caiu para o 7º lugar, ainda conseguiu a classificação ali para as semifinais, venceu uma regata na semifinal, mas... Tinha uma vantagem muito grande para os rivais, né? O Pianoso, o italiano, tinha a vantagem de se classificar com apenas uma vitória na regata por ter melhor campanha, né? Na fase classificatória. Exatamente. O que é uma pena porque, tipo, o Bruno estava preparado para fazer uma classificatória muito boa, só que teve pouca regata. Então ele não teve muito o que fazer. Poderia ter se classificado muito melhor porque ia para semifinal, quem sabe com a possibilidade ali de uma vitória avançar para a final, como foi o caso do italiano. Exato. Então, eu acho que a participação do Bruno é muito boa, é muito positiva, porque mantém a regularidade dele, vale ressaltar que o Bruno é top 10 no ranking mundial, vem de 2 mundiais consecutivos também entre os 10 melhores colocados, é o atual bicampeão pan-americano, né? Vem numa sequência muito forte, vem se estabilizando ali como um dos principais atletas da Fórmula Kite no planeta, e o desempenho nos Jogos Olímpicos condiz com o que o Bruno é, o que o Bruno representa no kitesurf mundial. Fez uma boa colocação e eu acho que isso tudo vai servir de motivação para ele continuar brigando aí nos mundiais, nos pan-americanos e quem sabe projetar aí Los Angeles 2028. Não, e só uma pincelada aqui sobre Bruno Lobo, ele teve aqui na sede do Grupo Mirante, eu conversei pessoalmente com ele me deu um depoimento assim que exemplifica muito essa questão da desigualdade que ele competiu. Ele falou, lógico, dos ventos, que isso aí ficou bem nítido, que prejudicou ele ter poucas regatas, mas ele falou, por exemplo, ele pegou um técnico, que foi um técnico europeu, na reta final da preparação para as Olimpíadas. Ele falou, por exemplo, que o velejador lá de Singapura, o Maximilian Maeder, ele falou que o cara tá com o mesmo técnico há 4 anos. Aí ele deu mais uma informação. Ele falou, o italiano que me ganhou, que conseguiu me eliminar naquela semifinal, ele falou que o cara comprou uma roupa, mandou fazer uma roupa que ele testou num tubo a vácuo. A roupa para testar a aerodinâmica da roupa. Aí Bruno falou, olha só, pô, a tecnologia que os caras estão utilizando e como eu cheguei lá. Ele chegou sem técnico. 2 semanas antes, 3 semanas antes das Olimpíadas, ele foi conseguir um técnico. Então ele meio que confessou pra gente assim, ó, o meu ciclo pra Los Angeles, eu só vou querer, tipo assim... E a fundo, tentar a mesma vaga se eu tiver estrutura. Lógico que ele não vai, ele falou isso, mas ele não vai deixar de tentar uma vaga em Los Angeles, mas ele falou, poxa, eu quero muito ter uma estrutura pelo menos parecida, porque tu entra em pé de desigualdade com uns caras desses, né? Sem a menor dúvida, Eduardo. E tem essa questão também, eu acho que o Bruno vai tentar, até porque ele já tem o status de maior kitesurfista das Américas, né, na atualidade. Exato. É aquilo de tentar elevar a estrutura, né? Agora nós temos aí o centro de preparação de Fórmula Kite aqui em São Luís, né, que foi montado aí, foi entregue às vésperas aí da participação do Bruno nos Jogos. Mas eu acredito que o Bruno tá certo, né? Ele tem que reforçar, tem que pensar muito nessa questão de buscar esse investimento, buscar avanços, até ter um maior prazo com um treinador estrangeiro, de repente, para poder alavancar ainda mais. A gente falava muito sobre a participação do Brasil lá na Rio 2016, que o Brasil trouxe vários cérebros de fora, vários treinadores, pessoas muito capacitadas do exterior para auxiliar nesse processo. E o Bruno também pode contar com esse auxílio, seria muito importante, muito interessante para ele alavancar ainda mais a imagem da Fórmula Kite no país.